Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus ela esteja com todos. Amém. Uma boa noite para você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua parentela, em nome de Jesus. Está começando mais uma live. Está começando mais uma live. Está com mais uma live aqui nesta noite. E eu desejo a você uma noite maravilhosa, uma noite abençoada, uma noite cheia de proteção divina. Está conosco nos assistindo a nossa irmã e minha prima Vanessa Jesus. Paz seja convosco, prima. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Você, seu esposo Paulo, sua filha Tainá, sua casa e as ocupações que vocês têm no dia a dia. Deus em Cristo continue abençoando todos vocês, dando a vitória e bênçãos em nome de Jesus. Estarei orando sim sempre, já está nas minhas orações, amém? Está conosco também nos assistindo a nossa pastora Edmara. Pastora Edmara está conosco, nos assistindo também. Paz seja convosco, pastora Edmara, presidente ali do Ministério Rosa de Saron, Assembleia Ministério Rosa de Saron. Está conosco aqui também nesta live. Seja bem-vinda mais uma vez. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, a vida dos teus filhos, o Arthur, o Felipe, a Andresa e de tua neta Manu. Que Deus continue protegendo a vida de vocês e o seu lar, né? A palavra de Deus diz que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Então nós confiamos na palavra de Deus. Amém? Permaneça conosco. Logo em seguida nós já iremos fazer a meditação da palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, nós iremos falar sobre o Mestre Jesus, que com 12 anos de idade ele já era mestre. Nós vamos meditar nesse texto que está no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 2 e o verso de número 41 a seguir. Nós vamos falar das grandezas que já estavam em Jesus quando ele só tinha apenas 12 anos de idade. Quem nasceu para ser mestre não precisa ser adulto para se tornar um mestre. Já nasce mestre. Então só precisa da prática para que as pessoas que ouviram e ouvindo ele falar já saberiam que ele era um menino diferente. Está conosco também nos assistindo o nosso irmão e amigo Paulo Riveira. Paulo, um abraço, meu irmão. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Em nome de Jesus, a tua casa, o teu lar, né, meu irmão? Abençoe a tua esposa, minha prima, sua filha Tainá, que já está grande. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e a família de vocês. Lembre-se de uma coisa, não importa a situação, não importa qual é a dificuldade, lembre-se, se você está com Jesus, Ele irá passar com você adiante desta dificuldade, desta situação e vai dar a você a vitória. Sempre que precisar, lembre-se, deixe Jesus ser a direção de sua vida. Para tudo que você fizer, Jesus tem que estar sempre na frente. Aleluia. Louvo o Criador por esta noite maravilhosa e que já está frio,
O frio apareceu, meus irmãos. O frio chegou e ele está aí. E nós estamos dentro de casa, respeitando as medidas, sendo obediente e cuidando de nós. E Deus cuidando de cada um de nós. Está conosco nos assistindo a nossa irmã Fernanda Campos. A nossa irmã Fernanda Campos está conosco, nos assistindo. Paz seja convosco, Fernanda. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Que Deus continue te protegendo e te guardando. Você, a sua casa, a vida de seu esposo, a vida de seus filhos e o seu ministério com Cristo. Amém? Nós iremos hoje falar da grandeza de Jesus que já havia sobre ele, com 12 anos de idade. Um abraço a Ailton Oliveira. Um abraço, meu amigo, guerreiro. Que Deus continue te abençoando também, irmão Ailton, sempre te protegendo, viu? Irmão Ailton que sempre está conosco aqui também, assistindo às lives e ouvindo o que Deus tem para falar. E só para a gente recapitular o que nós estamos comentando aqui nesta live, nós iremos falar da grandeza de Jesus quando ele ainda era um pré-adolescente. Com 12 anos de idade ele já conseguiu mostrar para os mestres ali que ele era mestre sobre eles, que a sabedoria que estava sobre a vida daquele menino de 12 anos de idade era uma sabedoria que estava acima do intelecto adulto, de uma pessoa que já tem maturidade, de uma pessoa que já tem responsabilidade. Jesus estava com 12 anos com uma capacidade intelectual acima de qualquer adulto. Claro, porque ele estava sobre um conhecimento que é acima do conhecimento humano, que é o conhecimento divino. Amém? Então vamos para a meditação da palavra. Está em Lucas capítulo 2, versículo de número 41. Acompanhe a leitura, eu vou fazer a meditação desta palavra e logo em seguida nós iremos falar sobre esta história belíssima de um menino de 12 anos que já era mestre. E diga-se assim de passagem, sem precisar de alguém para ensiná-lo. Por quê? Porque o mestre dele é o seu próprio Pai. Amém? Então vamos para a meditação. Lucas capítulo 2, versículo 41, está escrito assim a palavra de Deus. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José, o marido de Maria, nem sua mãe. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o encontraram, se surpreenderam e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizestes assim? Por que fizestes assim
para... Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré, e eram-lhes submisso, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aleluia! Criador, por esta palavra que Ele concedeu, para que aqui juntos nós viemos compartilhar de seu amor, de seu ensino, para que cada um de nós venhamos aprender um pouco mais com estas palavras. Amém? É tão verdade que o que ora nós acabamos de ler trata-se da grandeza que estava sobre Jesus, tendo ele 12 anos de idade nesta época. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. Jesus tinha 12 anos de idade. E os pais, se assim pode-se dizer, os pais de Jesus, que na verdade tratava-se de Maria, sendo ela a mãe, e José, o marido de Maria, porém não era pai de Jesus, porque o pai de Jesus, ele é o Criador. Então Jesus não tem pai humano, Jesus tem um pai divino, porém o ventre era de uma mulher humana, o ventre era de uma mulher terrena, porém ele foi concedido ao ventre desta mulher que na época ela tinha 17 anos de idade e era virgem e estava desposada para o seu marido, que seria e foi José. Ela estava preparada para se casar, não havia se casado com ele ainda, quando então o anjo Gabriel, que assiste diante do trono de Deus, do trono do Altíssimo, ele recebe a seguinte orientação divina, vinda do próprio Criador, que ele então deveria de anunciar uma mensagem para esta jovem menina, adolescente, que na época tinha 17 anos de idade e o seu nome era Maria. Sendo assim, então diz a palavra com muita veemência e com muita propriedade na escrita, ao ponto de dizer que quando esse anjo se apresenta para esta jovem menina de 17, ele traz o seguinte recado do céu, direto do trono de Deus, dizendo: és tu a mulher agraciada entre todas as mulheres da terra, porque conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Embaixo também diz, e o seu nome será Jesus, que significa Salvador. Sim, então correndo nós para o entendimento desta escrita, nós logo conseguimos compreender e entender que a palavra deste texto que se refere ao nascimento deste jovem menino, que um dia esteve sobre o ventre desta mulher chamada Maria, ele nasce e o seu nascimento já é um nascimento de perseguição, porque Herodes disse aos magos que viram a sua estrela, que se eles encontrassem
o lugar do nascimento deste menino, que era para avisá-lo. Mas isso, a intenção de Herodes era matar o menino, mandar matá-lo, porque ele saberia que, como disse os profetas, que um rei nasceria em Israel e seria o novo rei de Israel, ou seja, sucederia Herodes. Então Herodes teria que passar a sua capa para ele. E como Herodes não queria passar capa para ele e nem para ninguém, era perder o seu reinado, e disse: se os magos encontrassem, dissesse a sua localização, porque a intenção de Herodes era mandar matar, porque ele disse: então que morra todas as crianças de 1 ano de idade para baixo. E Jesus ainda era um recém-nascido que acabara de nascer. Ele estava em um momento que ele tinha acabado de nascer para este mundo. Então, naquele dia, os magos pegaram outro caminho e não deram a localização de onde ele nasceu, que foi Belém da Judéia. Mas não é disso que eu quero falar. Eu estou cavando aqui para que você possa entender aonde nós vamos chegar. Saindo deste cenário de seu nascimento, sobre o anjo que vai anunciar que esta mulher de 17 anos foi agraciada por Deus, observa que quando o Espírito Santo desce, diz então a palavra que ele envolve esta mulher em sua sombra e o gera, o Filho do Altíssimo, sobre o seu ventre. Então quem gerou Jesus sobre o ventre de Maria foi o Espírito Santo, como diz a palavra, pois está escrito, está registrado, é escritural. Então, sendo assim, o pai de Jesus não é homem, não era José. O pai de Jesus é o Criador, é o Eterno, é o grande Iá. Ele é o pai de Jesus. Sempre Jesus vai falar sobre ele, se referindo que o Pai o enviou. Então ele usa essa expressão, porque o Pai me enviou a vós. Jesus, ele fala quem é o pai dele. E ele diz que o pai dele é maior do que ele. E nós vamos também falar disso. Saindo deste cenário agora que você sabe que o pai de Jesus é o Criador e não José, havia nesse dia em Jerusalém a festa da Páscoa. Anualmente, todos os anos havia essa festa. E por assim dizer, quando esta festa acontecia, logo então era as famílias de Israel, dos filhos de Israel, eles subiam para Jerusalém, o homem e a mulher e o filho que já tinha aproximadamente 12 anos de idade, para fazer seu primeiro sacrifício. Mas o que eles não sabiam é que aquele menino chamado Jesus, ele não faria nenhum tipo de sacrifício, porque ele futuramente seria o sacrifício para a humanidade. Aleluia! Assistindo a nossa irmã Laila, minha namorada. Que Deus em Cristo continue te abençoando, te amo. Que Deus continue te protegendo e te guardando sempre. Em nome de Jesus, a sua vida, a vida de sua família, sua mãe, toda a sua parentela, em nome de Jesus. Amém? Então, quando a família que estava ali cuidando de Jesus, sendo esse José, o marido de Maria, e Maria, a mulher que teve a graça concebida pelo Espírito Santo, concebida por Deus,
onde o Espírito Santo gerou este menino, ela estava sobre a responsabilidade de cuidar dele como uma mãe. Sim, é tão verdade o que digo, que quando ele completa 12 anos, então diz o texto que nós acabamos de ler. Diz o texto que nós acabamos de ler, que quando esta mulher percebe que Jesus completa 12 anos de idade, é o dia próximo da Páscoa. Ele tinha completado 12 anos e quando chegou o dia da Páscoa, o que aconteceu? Logo então, naquele momento, ele é levado para Jerusalém para fazer o seu primeiro sacrifício anual. Só que o que Maria não sabia é que ele não faria sacrifício de animal nenhum. Por quê? Porque ele é nazireu. Ele não pode tocar em nada que é morto. Ele não pode tomar bebida forte e não pode passar navalha nenhum no seu corpo aonde tem pelo. Então, automaticamente, ele jamais iria tirar a vida de um animal para sacrificá-lo. Mesmo eles não entendendo, levaram o menino com 12 anos de idade para fazer o seu primeiro sacrifício expiatório da Páscoa. Quando chega lá, outras famílias estão em volta daquilo ali, cada família matando, sacrificando um animal para que então seus pecados fossem perdoados, porque isso era anualmente. Mas o que eles não sabiam é que quando eles levaram Jesus para fazer isso, Jesus não fez o que eles queriam. Jesus fez o que o Criador disse a ele o que deveria ser feito. Então o Criador dá a ele ordem para entrar no templo, na casa de seu pai, chamada casa de oração. E entrando dentro desta casa, ele vai encontrar homens que a palavra diz que eram doutores da lei, aonde eles ensinavam a lei de Israel, a lei para o povo judeu dentro daquela sinagoga, dentro daquele templo. E ele entrou e ele começou a ouvir os doutores falar. Ele ouvindo os doutores falar, quando der a oportunidade para ele, ele começa a falar com os doutores. Então a palavra diz que os doutores, eles ficam espantados, eles ficam perplexos, porque ele vê que o menino tem 12 anos de idade e ele fala do reino de Deus, ele fala do Criador de uma maneira diferente que os homens nunca ouviram. E isso chamou a atenção dos doutores, a querer entender como ele falava do Criador daquela maneira. Eles queriam entender como ele sabia daqueles assuntos. O que eles não sabiam é que eles estavam diante do Filho do Altíssimo, ou seja, eles estavam diante daquele que conhece verdadeiramente o Criador. E o que ele falava do Criador era tudo aquilo que é verdade e tudo aquilo que os homens ainda não o conheciam. Ou seja, o que está no papel é o que eu e você conhece, mas aquilo que está longe deste papel é aquilo que se chama mistério. Pessoas não sabem como é e nem entendem. Por quê? Porque só se entende quando a você e a mim é revelado. Aleluia. Existem mistérios que você só vai saber a respeito sobre o Criador quando isso for revelado a você. Quando isso for revelado a nós. Então tudo aquilo que os rabinos sabiam, aqueles doutores, estava num papel. Mas o que Jesus trazia para todos eles estava sobre ele, estava dentro dele, e homem nenhum sabia
a respeito daquelas coisas. O que eu quero dizer com isso é que tudo o que Jesus fazia, tudo o que Jesus falava, ele não falava por sua vontade própria. Por que digo isso? Porque as palavras que saíam da boca de Jesus não eram palavras dele, mas eram palavras de seu Pai, eram palavras do Pai Celestial, era a palavra do Criador. E não sou eu que digo isso. Quem diz isso é o Evangelho escrito por João, capítulo 12, versículo 49, que diz que o que ele falava, não falava por si próprio, mas o que ele falava é uma regra de mandamento para que quando as palavras saíssem de sua boca, já estavam ordenadas pelo Pai para serem ditas. Ou seja, era por isso que Jesus, tudo o que ele disse, já era regra de mandamento dentro dele do que deveria ser falado. É por isso que Jesus disse: eu não busco a minha própria vontade, eu não busco a minha glória, mas eu busco a vontade de meu Pai que me enviou. Em outras palavras, Jesus também diz que existe um ser que é maior do que ele. E ele diz isso e afirma, está escrito, está nos assistindo o nosso irmão Henrique Moreira. Henrique, belga, um abraço, meu irmão, que Deus em Cristo te abençoe, você, sua família, sua casa, sua parentela, o seu trabalho, que Deus continue te protegendo e guardando todos vocês em nome de Jesus. Então preste atenção, o que Jesus estava dizendo é que ele estava realizando uma vontade que não era dele. Jesus estava dizendo que ele estava realizando uma vontade que não era a vontade própria dele de realizar. Ou seja, Jesus estava dizendo que o que ele estava fazendo era a vontade de seu Pai. Ele diz assim que o Pai é maior do que ele. João capítulo de número 14, versículo de número 28, está escrito: porque o Pai é maior do que eu. Ou seja, o Criador está acima do Filho, é Ele que dá ordem, a missão é do Pai, mas quem representa a missão do Pai é o Filho. Ou seja, tudo que Jesus falava e fazia, ele dava graças ao Pai que o enviou, porque a missão era do Pai, a vontade era do Pai. Então ele estava realizando um desejo e uma vontade do seu próprio Pai. Qual era? Salvar a humanidade. Aleluia. Em João 10, 29, Jesus também diz que o Pai é ele, mas que o Pai é maior do que todos. João capítulo 10, versículo 29 está escrito: porque o Pai é maior do que todos. O Criador é soberano, ele está acima de tudo e de todos. Ele controla tudo e rege os céus e a terra. Preste atenção, Mateus capítulo 12, versículo 28, está escrito que Jesus expulsava demônios. E ele expulsava demônios com a ajuda de Deus. Em seguida também, Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus também, ele afirma que ele expulsava demônios pelo dedo de Deus. Palavras, tudo o suporte. O Criador é o poder que estava sobre o Filho. Observa que na multiplicação de peixes, na transfiguração da água para vinho,
ele sempre ressalta: Pai, te dou graças, porque ele faz menção daquele que o enviou. Ele não estava ali por vontade própria. Está conosco o nosso irmão Wellington, bispo Wellington Alves, meu amigo. Passe já convosco nosso irmão Wellington Alves, bispo fundador da igreja Ministério da Palavra, que está ali cuidando do Ministério da Palavra na África. A igreja tem crescido naquele lugar. Que Deus continue abençoando o trabalho desta obra tão abençoada que o Criador concedeu a você, meu amigo. Que esta obra continue crescendo e que o povo venha se alimentar da palavra de Deus na África e por onde este ministério ele for estabelecido. Permaneça conosco nos assistindo. Então o que eu quero dizer a você é que Jesus também diz em João 5,19 que ele nada pode fazer se não vier do Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo que é feito porque é vontade do meu Pai. Existem coisas que você faz que é vontade sua, existem coisas que eu faço que é vontade minha, mas existem outras vontades que estão além de nós. Essas vontades que eu me refiro, elas são vontades espirituais, divinas, e que cabe a cada um de nós que é cristão aceitar e praticar a vontade do Pai, realizar a vontade dele. Esta vontade você já praticou muitas vezes. É aquela vontade em que você abre mão de algumas coisas para fazer o que o Criador quer. Mesmo que ainda você não esteja em boa disposição para fazer isso, você faz porque você respeita a vontade dele. Então entenda uma coisa, Jesus estava dentro do templo, o povo estava falando, os doutores estavam falando da lei, da Torá, falando do Criador. Entra um menino de 12 anos, começa a ouvir aquilo, se assenta, e quando eles terminam e permite o menino falar alguma coisa, ele começa a falar da grandeza de seu Pai. E ele traz uma sabedoria naquela expressão de fala que deixa todos os doutores sem assunto algum para continuar falando, e passam todos eles a ouvir o menino. É quando um adulto não acredita que um jovem ele pode estar sendo um instrumento nas mãos de Deus e menospreza por ele ser um jovem, um pré-adolescente de 12 anos, não acredita no ministério dele, acha que ainda é um menino. Tome cuidado. Lembre-se que Jesus era um menino de 12 anos e deixou todos os doutores em porque começaram a ouvir o que nunca ouviram. Em outras palavras, eu vou dizer uma coisa: nunca menospreze o chamado de ninguém, ainda que seja um menino, porque o Criador, ele prepara caminhos para que este menino venha conhecer o reino de Deus na terra. Começou a falar, todos eles ficaram em silêncio e perceberam que a inteligência dele estava completamente acima dos doutores. O que os doutores não sabiam, que aquele menino que tinha 12 anos não era só um menino. Aquele menino de 12 anos não era apenas um menino que a gente vê na rua com 12 anos de idade. Aquele menino de 12 anos, ele era um menino do céu que estava na terra. Em outras palavras, o que eu quero dizer a você é que Jesus, com 12 anos, ele provou conhecer o Criador melhor do que os doutores. Sabe o que eu aprendo com isso? Existem pessoas que estudam a vida inteira para tentar conhecer a Deus.
E uma pessoa que nunca estudou, nunca foi numa escola, nunca aprendeu nada dos ensinos da teologia, não tem conhecimento, base alguma a respeito disso. E você percebe pessoas que não estudaram absolutamente nada sobre algum curso detalhado que se refere-se ao Cristo. Nenhum. Só medita a palavra. Ora, medita a palavra, vai buscando. Mas o Criador dá a esta pessoa uma sabedoria que uma pessoa letrada não tem. O que eu quero dizer com isso? Que você passa a possuir também um conhecimento quando você tem uma experiência no mundo espiritual com o Criador. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que Jesus mostrou para todos os doutores que o que eles tinham estava dentro de um papel, mas o que Jesus tinha estava dentro dele. Aleluia! Oh, glória! O que Jesus estava dizendo é: vocês têm conhecimento da letra pelo papel, do que está escrito, mas eu trago a vocês um conhecimento do meu Pai que não está escrito aí, mas que está escrito dentro de mim. Eu carrego isso comigo por onde eu for, e muitos deles verão muito mais Pai. O que é muito interessante é que logo em seguida também a palavra de Deus diz que Jesus, ele, quando entrou lá naquele templo, ele ficou por 3 dias dentro daquele templo. Estando Jesus 3 dias dentro do templo, diz a palavra que Maria e José voltam e percebem que o menino não voltou com eles. Ficaram muito preocupados. Ficaram preocupados demais e começaram a procurar o menino Jesus, que tinha 12 anos de idade. Logo em seguida, aquele momento que eles estavam tão preocupados em querer saber aonde ele estava, causou ansiedade em Maria e em José. Ficaram procurando por Jerusalém, aonde estava esse menino, creio eu, e conjecturando, que perguntaram por famílias que estavam ali, dizendo: ei, você viu meu filho Jesus? Ele veio conosco para o sacrifício e não voltou, estamos preocupados. Quando completa 3 dias, então eles voltam novamente para Jerusalém. Quando eles descem Jerusalém, aonde está localizado o templo, eles olham lá para dentro e vê que Jesus, o menino de 12 anos, está assentado dentro do templo ensinando doutores. Aleluia, glória a Deus. Os pais pensaram que o menino tinha se perdido e ficaram preocupados com ele. E ele ficou 3 dias dentro do templo, dando um seminário para doutores. Ele tinha 12 anos, estava dando um discipulado para doutores. Vocês conhecem meu pai? Conhece não? Senta aí que eu vou falar dele para vocês. Vocês vão saber de verdade quem é meu pai. Isso daí que vocês estão falando, esquece isso daí. Ouça agora o que eu vou ensinar para vocês, porque o que eu vou falar para vocês, anota se puder. Porque tudo o que eu vou falar exatamente é o meu pai. Então ele começa ali o seu seminário, o seu discipulado de 3 dias ensinando doutores com 12 anos de idade ele tinha. Eles ficaram tão perplexos e diz que viram a inteligência dele. A mãe chega na porta do templo e chama ele. Quando ele se apresenta diante de Maria, Maria diz: por que me procuráveis? Não, Maria diz assim para Jesus: meu filho, estamos te procurando, eu e o seu pai. Quando ela diz isso, Jesus responde para ela: por que me procuráveis? Não sabeis
que me convém tratar dos negócios de meu pai. Ou seja, Jesus com 12 anos foi para dentro do templo tratar de negócios do Criador com 12 anos. E qual eram esses negócios que ele estavam tratando do pai dele dentro do templo? Ensinando para aqueles doutores que achavam que conhecia Deus, Jesus estava ensinando para eles sobre Deus, o que era verdade e o que não era, e como era a sua grandeza, como era o seu reino. Então Jesus estava ali ensinando para ele negócios de seu próprio pai. Ou seja, então nós entendemos pela palavra que o Criador disse a ele: entra no templo, tem doutores lá dentro falando de mim, não sabem nada. Entra lá e fala de mim para eles, para que eles possam saber como eu sou de fato. E nesse negócio que ele estava tratando, que era um ensino, ficou por 3 dias. Quando terminou o ensino, apareceu sua mãe, chamou ele e disse: eu e seu pai estávamos te procurando. Não sabeis que estava tratando dos negócios de meu pai? Olha a resposta que ele dá para aquela mulher chamada Maria, que ele estava dentro do templo tratando dos negócios de seu pai. Então diz a palavra que José, ouvindo isso, não entendeu o que ele disse. Não entendendo o que ele disse, mesmo assim se calou e não replicou nada sobre o que ele disse. Logo em seguida diz o seguinte, que Jesus então volta com Maria para onde ele morava com sua mãe. Então diz a palavra que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Depois que ele tratou dos negócios de seu pai, que era ensinar os doutores, ele começa a crescer com sabedoria, ele começa a crescer em estatura, vai ficando mais alto e vai também crescendo em graça. Quando termina esse episódio aqui, logo você aprende e entende uma coisa: que existem mistérios que não se entende com a letra. Mistérios que você não vai compreender de maneira alguma se você só ler. Existem mistérios que só vai ser compreendidos por você quando o Criador, o Espírito Santo, der a você ou a mim a oportunidade de conhecer outros mistérios, quando nós dobrarmos os joelhos e então falarmos com o Pai, se Ele assim achar graça em nós e nos revelar algo, então saberemos de outras coisas que no papel não está escrito. Isso chama-se o quê? Experiência no mundo espiritual. Vou terminar essa live aqui agora. O que eu quero dizer com esta palavra é que não importa se você é um menino, não importa se você tem 12 anos e não acredita na capacidade que está dentro de você. Fique em paz. Se o Criador te escolheu desde o ventre da sua mãe, Ele se encarrega de dar sabedoria ao seu ministério, de dar graça à sua vida. E Ele vai fazer com que pessoas adultas possam te ouvir. Ouvindo, vai descobrir o quanto você tem experiência com o Criador no mundo espiritual. Por isso, chegar até você que é um jovem menino cristão de 12 anos, não desacredite do que Deus irá fazer em sua vida. Hoje você tem 12 anos,
mas você vai crescer. Mas aproveite esta fase da sua vida e deixe o Criador ter uma comunhão contigo. Conheça o Criador e Ele dará a você conhecimento do mundo espiritual. Para você que é adulto, nunca menospreze o chamado de ninguém. Nunca ache que você é melhor do que outra pessoa porque você estudou mais, porque você ora mais, porque você busca mais. Pelo contrário, se você faz tudo isso, incentive outra pessoa que não faz a fazer a mesma coisa que você está fazendo. Porque o meu dever e o seu é semear, é entregar a semente. As pessoas, espelho espiritual, elas olham para nós e elas nos admiram de alguma maneira. Então incentiva aquela pessoa que está fraca, que não ora, que não busca, que não serve mais a Deus por algum motivo e está lá, incrédulo ou incrédula, com a sua fé abatida e que não quer mais servir a Deus e não quer mais ir para a igreja. Se ela te admira, se esta pessoa te respeita, se ela te vê como homem de Deus, como mulher de Deus, encoraje esta pessoa a voltar para o caminho. Encoraje esta pessoa a servir a Deus. Faça ela entender que ela deve continuar servindo a Jesus e não desistir da sua chamada por nada, independente do obstáculo que fez ela parar, independente da dificuldade que fez ela perder as forças. Se você tem força para ajudar o teu irmão espiritualmente, ajude, não abandone, não menospreze, cuide, porque acredito assim e creio que se admira você, se respeita você, quando você falar, Deus se encarrega de trazer as palavras e levar as palavras para a vida desta pessoa. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Continue abençoando a tua vida. Uma boa noite e até a próxima live. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estamos dispensados em nome de Jesus.